Olá pessoal, neste vídeo eu vou falar sobre raio-x, conceito e a produção. Raio-x são fótons que têm origem na região da eletrosfera, próximo ao núcleo. Outro tipo de fótons são os raios gama. No vídeo Radioatividade, parte 1, eu falo sobre eles. Se vocês não assistiram, o link está na descrição deste vídeo aqui. Então, raio-x são fótons e vamos lembrar, de algumas das propriedades dos fótons, porque entender os fótons é entender os raios-x. Então, fótons são radiações eletromagnéticas, eles não têm carga, não têm massa, propagam-se em linha reta, podem interagir com outras partículas e são atenuados exponencialmente quando penetram a matéria. Então, disso daqui a gente pode entender que quando um feixe de fótons penetra a matéria, ele é atenuado em intensidade. Os raios-x podem ser classificados em raios-x característicos e raios-x de frenagem ou freamento. Os característicos são produzidos quando uma radiação ionizante, e exemplo de radiação ionizante são os elétrons, os prótons, os fótons. Ela tem que ser ionizante, ela tem que ter energia suficiente para ejetar um elétron da camada do átomo. Então, os característicos são produzidos quando uma radiação ionizante colide com um elétron orbital, um elétron das camadas mais próximas do núcleo nesse caso, fazendo com que este seja ejetado de sua órbita, deixando um buraco. Esta condição é instável para aquele átomo e é imediatamente corrigida com a passagem de um elétron de uma órbita mais externa para este buraco. Essa passagem resulta em uma diminuição da energia potencial do elétron. O excesso de energia é emitido como raio-x, denominado raio-x característico. Então vamos olhar para essa figura aqui para a gente visualizar melhor o que foi falado. Nós temos uma radiação ionizante interagindo com um elétron ligado ao átomo, nesse caso um elétron da camada K. Esse elétron é ejetado, abrindo um espaço naquela camada, um buraco. E essa condição com aquele buraco ali na camada é uma situação instável para aquele átomo e precisa ser corrigida. Como que isso é feito? Um elétron da camada mais externa passa a ocupar aquele espaço, e com isso ele diminui, para fazer essa transição de uma camada para outra, ele diminui sua energia potencial, emitindo o excesso de energia em forma de radiação eletromagnética, que a gente chama de radiação característica ou raio-x característico. E por que o nome característico? O nome característico se deve ao fato dos níveis de energia dos elétrons serem únicos para cada elemento, de serem conhecidos para cada elemento, tornando únicos e característicos a cada elemento os raios-x emitidos por esse processo. Então, no caso aqui, essa radiação característica ela vai ser única desse átomo aqui que a gente usou nesse exemplo, e única destes níveis de energia, onde ocorreu a transição entre a camada K e L deste átomo. Os raios-x característicos eles têm valores discretos por causa disso, porque ele o valor dele, o valor do fóton produzido é a diferença das energias de ligação que os elétrons têm com as camadas, nesse caso com essas camadas aqui. Os raios-x de freamento e frenagem são outro tipo de raio-x. Os raios-x de freamento são produzidos quando elétrons rápidos interagem com o núcleo atômico, perdendo parte de sua energia, sendo desviado de sua trajetória inicial. A energia perdida pelo elétron é emitida como radiação eletromagnética na faixa dos raios-x. Esse tipo de radiação produz um espectro contínuo de energia, já que seus fótons podem assumir desde uma energia mínima até uma energia máxima, equivalente à energia cinética do elétron incidente. Então vamos observar essa figura aqui, nós temos um elétron sendo acelerado em direção a um átomo, interagindo com o campo elétrico do núcleo. Nesse processo, o elétron é desviado da sua trajetória inicial e desacelerado, perdendo energia na forma de radiação eletromagnética. Então, o elétron é desviado e desacelerado e perde energia em forma de radiação eletromagnética, chamado de raio-x de frenagem ou freamento. Os raios-x emitidos por esse processo podem ter qualquer energia, desde valores próximos a zero até um valor máximo determinado pela energia do elétron incidente,
Então, o raio-x de freamento, ele apresenta um espectro de energia contínuo, não é um valor discreto. Então, vamos ver para esse caso aqui, nós temos esse raio-x de frenagem, e o valor dele, né, desse fóton que é produzido, depende da energia, né, desse elétron e de como ele foi desacelerado, como que ele perdeu essa energia, quanto de energia ele perdeu aqui. A energia que ele pode ter vai de 0 até o valor que esse elétron incidente tem, até o valor máximo do elétron, né? Por isso, né, dizemos que o raio-x de ferramenta, como ele pode assumir qualquer valor, de um valor 0 até um valor máximo, ele é um espectro. A direção na qual os raios-x de freamento são emitidos depende da energia do elétron incidente. Então vamos observar essa figura aqui, nós temos um feixe de elétrons sendo acelerados em direção ao alvo e ocorre a produção de raio-x. Para elétrons com energia menor ou igual a 100 kV, os raios-x podem ser emitidos em qualquer direção, como representado por essa curva azul, né? A gente vê a emissão dos raios-x em qualquer direção. À medida que a energia do elétron aumenta, os raios-x são emitidos mais em linha reta, que a gente pode ver a diferença de 100 para 400, né? A direção que a maior emissão de raio-x é para um lado, né? A 4 MV já vai mais ainda modificando, né? A maioria dos raios-x são emitidos para o mesmo lado, e 20 MV praticamente a emissão é em linha reta. Então, por isso, alvos do tipo transmissão são usados em tubos de raio-x de megavoltagem, como nos aceleradores lineares, nos quais os elétrons, né, bombardeiam o alvo de um lado e os raios-x são produzidos do outro lado, são obtidos do outro lado, por essa questão de quanto maior a energia do elétron, né, mais os raios-x são emitidos mais em linha reta. Aqui uma representação gráfica dos tipos de raio-x. Nós temos no eixo Y o número de fótons de raio-x produzidos, no eixo X nós temos a energia dos raios-x em kV. Essa curva verde representa o raio-x de freamento e nós podemos ver, como foi falado, né, que os fótons produzidos no raio-x de freamento aqui, eles podem ter qualquer valor, de 0 até o valor máximo, que nesse caso é 100 kV, que é o valor máximo da aceleração que foi dado para o elétron. Aqui esse pico, né, esse pulso na curva é chamado de raio-x característico. Ele representa o raio-x característico porque o raio-x característico é um valor discreto, né? Ele é um valor único. Aqui são os vídeos complementares. Na sequência eu vou falar de tubos de raio-x usado em radiodiagnóstico e de acelerador linear. Vou dar uma visão geral e falar dos principais componentes. Os links desses dois vídeos estão na descrição deste aqui. Essas são as referências que eu usei e é isso que eu tinha para passar para vocês. Até o próximo vídeo.